Pois é, e não é que aconteceu o IPO da SpaceX, a empresa de lançamentos espaciais e outras coisas lá do Elon Musk. O valor de mercado da empresa foi nas alturas, subiu mais alto do que os foguetes da empresa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o IPO, né, um pouco do valor da empresa. A gente vai falar mais no detalhe sobre o modelo de negócio, quais são as unidades de negócio, vamos falar sobre os financials, né, os resultados financeiros que eles divulgam agora oficialmente, né, e também através do prospecto do IPO. Bater um papo também sobre o próprio Elon Musk, né, tudo isso que mistura nesse assunto de hoje do BTC Journal. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e a gente vai falar sobre a SpaceX e Elon Musk hoje. Bom, o IPO da SpaceX aconteceu e, como já era esperado, o negócio deu bastante certo. Mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui nesse episódio. Eu vou aproveitar para falar sobre a SpaceX, sobre o modelo de negócio, um pouquinho de estratégia, tem algumas coisas muito interessantes sobre a empresa que eu acho que vale a pena comentar. E, como eventualmente é esperado, né, alguns comentários sobre o famoso e polêmico, né, CEO da SpaceX e agora trilionário Elon Musk. Então vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu estudei aqui e eu até peço desculpas que eu estou um pouco rouco. Foram algumas semanas de hiato do BTC Journal. Peço desculpas para você que nos acompanha, né? Espero que agora a gente consiga manter a assiduidade, mas foram vários treinamentos, o que também limitou a minha voz, hein, pessoal? Então estou um pouco rouco, mas a gente faz o que dá, né, gente? Vamos nessa. E eu queria começar falando um pouco sobre o IPO e o valuation, tá? Então a gente vai falar do SpaceX, vai falar do Elon Musk e a gente vai começar falando um pouco sobre o IPO. IPO vem de Initial Public Offering ou oferta pública inicial. É basicamente o movimento que a empresa faz de abrir o seu capital, né, vender parte da sua empresa, pedaços da sua empresa, para o público geral, para fundos de investimento, dentre outras, através desse primeiro movimento para o mercado aberto, né? Então, vou falar um pouco sobre o IPO e o valuation, né, da SpaceX. Legal. O que aconteceu? No dia 12 de junho, rolou o IPO, né, a abertura naquele dia ali para as ações custando, né, ações a dólares 135, né? Esse era o valor de lançamento. O negócio já subiu, né? No dia 15, isso daqui foi no dia 12 de junho. No dia 15 de junho, o valor das ações já tinha passado 170 dólares. Isso, se a gente englobar todas as ações da empresa, né, a gente chega num market cap hoje de aproximadamente 2,6 trilhões de dólares, ou seja, uma empresa bastante valiosa, uma das empresas mais valiosas do mundo, salvo engano, está em sexto ou sétimo lugar, tá? Mas eu vou fazer aqui alguns comparativos, né, que eu acho que vale a pena, porque para entender um pouco do que está acontecendo, eu acho que vale a pena a gente trazer algumas empresas grandes que, vamos dizer assim, estão na hype para a gente poder comparar e entender o que está acontecendo. Né? Então, quando a gente faz através de múltiplos, isso é uma coisa que a gente vê no nosso curso de negócios, o General Business Program, e também o Strategy and Finance, nos temas voltados para finanças corporativas e valuation, tá? A comparação de empresas através dos múltiplos, seja de receita, de EBITDA, de lucro líquido relacionado ao seu valor total de mercado, né? Então, é uma forma da gente entender um pouco do que está acontecendo, né? Então, quando a gente faz o comparativo através de múltiplos, o que a gente pode obter aqui, né? Então, eu peguei algumas empresas para a gente poder fazer esse comparativo. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, né? Com algumas empresas para a gente comparar. SpaceX, vou comparar com Microsoft, com Apple e com Nvidia. É claro que são segmentos diferentes, tá? Tem algumas peculiaridades e certamente eu não vou entrar no detalhe, até porque eu nem sou a melhor pessoa para isso.
Quem entende muito disso é o Renato Aracaki, que faz o BTC News, né, e ministra as aulas, né, do Strategy and Finance, todas as aulas do GBP, muito presente nas aulas presenciais de finanças ou de estratégia, né, e tem algum detalhamento aqui que a gente pode fazer para comparar de fato. Eu estou fazendo aqui mais uma ilustração para a gente poder fazer, mas já dá para ter algum cheiro, né, de algumas coisas curiosas que estão acontecendo aqui, tá? Então vamos lá, pegando aqui o valuation, né, ou market cap, eu não vou ser valuation. Opa, tá tudo errado aqui. Vamos apagar. Valuation. Legal, eu vou fazer essa análise aqui, né? Então vamos ver qual que é o valor de mercado de cada uma delas, mais ou menos hoje, tá? É tudo em trilhões de dólares, né? Então vou colocar aqui 2,6 para SpaceX, mais ou menos 3 para a Microsoft, 4,3 da Apple e 5 mais ou menos da Nvidia, né? Beleza, esse aqui é o valor de mercado dessas empresas hoje, bem aproximado, né? Se eu entender que eventualmente a empresa pode ter um valor comparado com a sua receita, tá? Isso pode acontecer. Isso aqui é muito visto, por exemplo, no varejo, né? Onde a receita acaba impactando bastante no negócio. E a ideia é que eu tenha um valor da empresa relacionado à sua receita, fazendo uma divisão simples, né? Então, que seria o valuation ou market cap dividido pela receita, né? Ou seja, se eu pegar o valor de mercado, dividir pela receita de um, eu vou ter esse múltiplo, né? Esse múltiplo, o que ele quer dizer para a gente? Quer dizer o quanto que eu vou ter de retorno de receita, né, que vai compensar aquele valor investido, né, ou o valor que a empresa de fato está se mostrando ali como apresentado. Então, quando a gente pega isso, a gente tem, por exemplo, a Microsoft, ela tem um market cap sobre receita de 9,3 vezes mais ou menos, tá? O que isso quer dizer? Que mais ou menos depois de uns 9 anos, ela tem de receita, ao longo desses 9 anos, aquilo que ela vale, né? Então, em tese, retorna, que é receita, né? Depois você vai ter os custos, despesas, etc. Mas é uma forma da gente poder analisar. A Apple, mais ou menos 11 vezes. A Nvidia, que tá na hype, né? Enfim, muita gente diz que está valendo até demais, né? Esse múltiplo é de 38. A SpaceX, pelo que eu calculei aqui, está em torno de 140 vezes. Ou seja, ela precisa ter a mesma receita por 140 anos para completar o seu valor total de mercado. Se a gente fizer em relação ao EBITDA ou EBITDA, que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é uma aproximação meio acochambrada do fluxo de caixa, mas muito comum no mercado. Né? A Microsoft tem esse múltiplo em cerca de 16 vezes, ou seja, depois de 16 anos, o EBITDA, né, ele contempla aquele valor de mercado. A Apple tem esse múltiplo em cerca de 29 vezes, a Nvidia de 60 e a SpaceX 400 vezes o EBITDA, né? E aí a dúvida que fica, né, é o que explica isso, né? Que está muito diferente das outras e parecem números de fato astronômicos, com perdão do trocadilho, né? Vamos lá, quais são as explicações que alguns entes de mercado que tentam explicar colocam como justificativa, né? Então, o que explica, né? O valor de mercado da SpaceX. Então, um motivo é o modelo de negócio. A gente vai entrar no detalhe do modelo, né? Mas aqui é um dos motivos que eles colocam, o modelo de negócio. Então, por exemplo, internet via satélite. Internet via satélite é uma justificativa, acredito que muito fraca, né? A gente vai ver que é uma divisão bastante lucrativa, mas é difícil de explicar essa diferença se a gente compara com outras empresas, né? Uma outra coisa muito presente são contratos com o governo, né? O que traz uma certa previsibilidade, enfim, tem alguns detalhes que eu vou entrar daqui a pouco. Também acho difícil que explique toda essa diferença. E outra é a IA, né?
A IA eu acho mais difícil ainda, porque se a gente pega a NVIDIA, que é a empresa que caracteriza, vamos dizer assim, ela é a infraestrutura da inteligência artificial hoje em dia. Ela tem um múltiplo de receita de 38, um múltiplo de EBITDA de 60 vezes, e ela é a cara da IA hoje em dia, né? SpaceX, ela tem uma IA, está galgando um crescimento e nem é a divisão mais com maior expectativa da própria SpaceX. Então eu acho complicado, né? Essa é uma justificativa. Vamos para a segunda justificativa, é a missão. A empresa tem uma missão muito peculiar, que é desbravar novos espaços fora da Terra, né? Eu vou chamar até de missão Marte, porque seria a parte mais clara dessa missão, né? Aqui a gente tem aspectos como a chegada na Lua, e aqui seguindo até para a colonização de Marte, né? Viver lá, colonizar Marte. Isso aqui explicaria pelo fato de que é muito difícil trazer uma precificação, seria uma mudança disruptiva, né, de vida, de tecnologia, e às vezes isso pode ser precificado muito além, né, como sendo algo realmente disruptivo. A gente vai falar um pouquinho mais disso já já, só vou entrar no terceiro, que eu acredito que é o que mais explica o que está acontecendo aqui, que é conhecido como bolha, né? A gente tem um cenário de alta liquidez, muito dinheiro disponível, não com todo mundo, viu, pessoal? Aqui não está sobrando, não, imagino que para vocês também não, mas é um cenário de alta liquidez. A gente tem em vários países juros muito baixos, não é o caso do Brasil, né? Mas tem uma característica de alta liquidez, né? Muito dinheiro disponível, e isso pode contribuir para distorções de valor de mercado. A propaganda, isso daqui contribui, com certeza, tá? Não sei se explica tudo isso, né? Assim como, por exemplo, o conceito de FOMO, né? O Fear of Missing Out, medo de perder aquela hype, né? Aquela moda que está acontecendo. E isso pode explicar também um pouco. Eu acho que dentro dessas explicativas, a terceira ela é a mais razoável. Mas eu queria voltar para a segunda, né, para a missão Marte, que é a missão da SpaceX. Quando você abre o prospecto do IPO, o site, relações com investidores, qualquer coisa assim, a missão da empresa está relacionada a explorar novos planetas, novos, enfim, Lua, etc., fora do nosso planeta, para uma vida adicional, para reduzir os problemas que a gente tem no planeta. Inclusive, eu acho que é legal se você puder dar uma lida no prospecto. Coloca lá no seu buscador prospecto SpaceX ou IPO SpaceX, SEC, que é a sigla da comissão que analisa, né, os prospectos de IPO, ofertas secundárias, etc. SpaceX, que você vai encontrar, é um documento público, né? Inclusive foi o que eu peguei para poder embasar aqui esse nosso bate-papo. Legal. Lá tem todo um texto longo, né, colocando alguns aspectos relacionados, por exemplo, aos problemas que a Terra pode ter, né, uma chance que não é zero de ter um evento de extinção, seja por seres humanos ou não, né? Enfim, radiação cósmica, terremotos, enfim, meteoro caindo, esse tipo de coisa, né? Que são muito difíceis, mas é uma chance que não é zero, né? Que eles colocam lá. Tem os próprios conflitos na Terra, tem o fato de que eventualmente você aumenta as suas chances da espécie continuar se ela viver em outros planetas. Então, isso para eles é muito importante. Tá? Então, eu queria entrar um pouco nesse detalhe, né, que está relacionado à missão Marte. Né? Ainda falando, né, sobre o IPO, né, o valor da empresa, mas eu vou pegar aqui uma carona para mudar um pouquinho de assunto, né, falar sobre isso. Né? Primeiro, né, então, falando sobre a exploração espacial e missão, né, a gente tem, né, então a Lua, inclusive, agora em abril desse ano, a gente teve uma novidade interessante, que foi o primeiro, depois dos anos 60, né, o primeiro voo tripulado que chega próximo à Lua, inclusive no seu lado oculto, que é mais difícil de acessar. Então a gente tem o projeto Artemis, que é da NASA, esse projeto, em conjunto
com a SpaceX, usando a infraestrutura da SpaceX, né? Em abril a gente teve esse passeio, né? E o pessoal voltou em segurança, o que é muito legal. Existe uma expectativa de uma fase 3, né? Porque aquela foi a segunda. Tem a fase 3, que é de fato pousar na Lua. Pousar na Lua. A expectativa é para 2027 ou 2028. A questão é que atrasos aqui são constantes, né? Atrasos são constantes. A China, por exemplo, tem um projeto de chegar em 2030. Só que a China nunca atrasa seus resultados entregues, né? Então, começa meio que uma nova guerra espacial, como teve lá na Guerra Fria, né? Isso pode acontecer e eu acredito que deve pousar, seja a China, seja os Estados Unidos no projeto Artemis, deve rolar, né? Já rolou no passado. Há controvérsias aí, né? Mas enfim, é, há uma grande chance de ter acontecido de verdade, né? A grande maioria das pessoas acredita, inclusive a China, né? E utiliza isso como parte das suas experiências para poder chegar lá. Então, acredito que esse não é um grande problema. Por que eles não voltaram? Várias coisas. Desinteressaram, parecia que não tinha muita coisa, agora estão vendo que tem. É, há requisitos de segurança nas viagens que antes não tinha, né? O pessoal morria e estava tudo bem, né? Hoje em dia não é tão assim. Que bom. E aí a gente deve chegar lá, imagino que até 2030, né? A China cumprindo seu cronograma, eventualmente os Estados Unidos chegando antes. E Marte, hein? Marte. Marte, vamos lá. Pousar na Lua já ajuda muito, né? A questão é que são 9 meses de viagem. Então existe um desafio aí da viagem, né? De combustível, de manutenção da tripulação, dentre outras coisas, né? A previsão era 2026 e já adiado para 2003, né? E aqui existe, ou 2034, né? Aqui existe um aspecto da janela de viagem. Nem sempre pode viajar. Existe uma janela que se abre, pelo que eu li aqui. Eu não sou especialista nesse assunto, hein, pessoal? Pelo que eu li aqui, a cada 3 anos, alguma coisa assim, né? Então nem sempre pode viajar, né? E isso é um grande problema. Mas, né, eventualmente, beleza. Dá para chegar em Marte? Olha, eu acho que dá, tá? Mas se tivesse eu apostaria algo como 2050, sem garantia de retorno, né? Eu acho que há um otimismo muito maluco pensar que seria 2033. Posso estar errado, né? Esse é o fato de chegar em Marte. Legal, seria um grande feito, uma coisa muito impressionante da tecnologia, mas pouco útil, né? O que realmente é o sonho da SpaceX como utilidade, né, de certa maneira, é colonizar, ter gente morando lá, colonizar Marte, né? Aí a gente tem alguns aspectos que eu vou pontuar, né? Então, primeiro, o ar em Marte ele é muito rarefeito e sem oxigênio. A quantidade de oxigênio é quase inexistente lá. Difícil de respirar, hein? Lá não tem campo magnético global, ou seja, tem muita radiação cósmica. O campo magnético ele protege a Terra de muita coisa ruim, né? E lá não tem isso. E essa radiação ela é fatal, o que impede que as pessoas possam ficar ao ar livre, né? Porque não consegue nem respirar e vai morrer com a radiação, né? Tem muita tempestade de areia em Marte também. E o solo é infértil, ou seja, não dá para ficar ao ar livre, não dá para plantar, não tem água disponível, eventualmente tem muito gelo, né? E aí teria que fazer um método aí para poder conseguir água. Então tudo teria que ser feito em estufas debaixo da terra altamente protegido, né? Tem um outro aspecto que aqui já é um pouco difícil, né, de prever o que pode acontecer, mas tem 35% da gravidade terrestre. Ó, não precisa nem de Monjaro, é só ir para Marte que a gente se sente mais leve. Mas tem um pequeno problema. A gente não sabe o que acontece com a estrutura do corpo com isso, né? Ou seja, a gente tem alguns desafios aqui para colonizar Marte.
necessitaria de uma estrutura tecnológica monumental para poder ter uma salinha que fosse eventualmente autossustentável, tá? Pessoal, isso aqui nunca vai acontecer, beleza? Ah, Gustavo, essa é a sua opinião. Não é só minha, né? Mas se a gente fizer uma pequena análise, a gente pode perceber isso. Ah, pode acontecer daqui a 2.000 anos. Pois é, mas possivelmente nem esses conteúdos que a gente está fazendo aqui vão estar presentes daqui a 2.000 anos, né? Mas enfim. No nosso tempo de vida, pessoal, independente da sua idade, esquece, isso não vai acontecer. É a missão da empresa, né? É razoavelmente estúpido pensar que isso é possível num tempo presente, né? Porque a gente tem muitas dificuldades e nenhuma tecnologia para isso ainda, né? Então, pensar que isso vai acontecer nos próximos 10 ou 15 anos é absurdo. Nos próximos 60 é algo, é falta de análise, vamos dizer assim, tá? E aí pensar nos próximos 2.000 anos já é uma coisa que talvez a gente não consiga ainda, né? Aí você fala, poxa, mas essa é a missão da empresa, a missão dela é algo que nunca vai acontecer, isso faz com que a empresa se torne inútil? Certamente não. E a gente vai para um outro ponto aqui da nossa análise, que é sobre a SpaceX. E aqui eu acho que a gente começa a falar sobre a realidade, né? Isso aqui é muito bom, né? A SpaceX, ela tem 3 unidades de negócio e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a Space, né? A unidade Space, ela tem a parte de naves, né? Lançamentos, estruturas de lançamentos e o grande projeto, né? Tem aqui tem a Falcon 9, Falcon Heavy e o grande projeto que é o Starship, que seria a otimização completa das estruturas de transferência, navegação fora do planeta. Tá? Então isso aqui é um projeto ainda, está em desenvolvimento, mas bem avançado. E é a grande, vamos dizer assim, a grande esperança dessa unidade como sendo a transformação para uma unidade rentável, tá? E escalável. Então isso aqui é muito legal. Depois dá uma olhada, eu não vou explicar aqui, eu não sou engenheiro aeronáutico nem aeroespacial, então certamente não tenho conhecimento para isso, mas acho que vale a pena dar uma lida, pesquisada, só de curiosidade do que se trata o projeto Starship, né? Mas o que tem de legal na unidade Space, né? Tem muitos contratos com a NASA, com o governo americano, Forças Armadas. Isso aqui, né, traz algumas vantagens que eu vou falar já já, né? E um outro ponto interessante é que a Space, além desses contratos, ela atua no mercado de satélites comerciais. Além de levar os seus próprios satélites para o espaço, também leva satélites de outras empresas, aproveitando sua estrutura, né? Isso traz receita para a companhia. Legal. A segunda divisão eles chamam de conectividade, né? Do que se trata isso aqui? Isso aqui é basicamente Starlink. Beleza? Isso aqui é o Starlink. A gente está falando aqui de internet via satélite em órbita baixa. O que traz essa órbita baixa? Traz internet rápida e baixa latência. Uma internet muito boa de satélite. Para quem já teve experiência com internet de satélite que não seja Starlink, sabe a desgraça que é a internet via satélite, né? Não é o caso da Starlink, né? Então, a Starlink, como ela tem esses satélites, são mais de 10.000 satélites espalhados aí em volta da Terra, né, em órbita baixa, que se comunicam e trazem a internet para o mundo inteiro, né? Então, o que a Starlink ela acaba provendo essa infraestrutura, onde os clientes pagam uma mensalidade, tem um modelo de recorrência, né? E aqui funciona varejo, empresas, né, atacado, governos, aviação, né? Então, para enfim, deslocamentos, né, marítimo. Se você tem um barquinho, um iate aí e quer usar a internet, eventualmente é uma solução muito boa para você, né? No agro,
né, onde você não tem serviço, por exemplo, de internet via cabo, tal, funciona bem pra caramba, né? E a gente tem a terceira divisão, que é a IA. A IA é uma divisão da SpaceX que leva sistemas autônomos para a própria SpaceX ou para a Tesla, por exemplo. Tem a IA famosa do Twitter, o Grok, também está nessa divisão. Twitter ou X, né, pessoal? E recentemente, né, a empresa adquiriu a Cursor, que é de infra de inteligência artificial, né? Já usou um pouco do recurso do IPO para poder fazer sua primeira aquisição. Legal, então aqui são as unidades de negócio. O que a gente pode observar dentro disso aqui, né, como vantagens competitivas? Quando a gente fala de vantagens competitivas, a gente está falando de aspectos que vão facilitar com que a empresa tenha mais retorno e vantagens em relação aos seus competidores, seus concorrentes, substitutos, dentre outras coisas. Tá? Esse é um tema crucial que a gente estuda tanto no General Business Program como no Strategy and Finance, analisando modelos como as 5 forças de Porter, estratégias genéricas de Porter, aspectos voltados para portfólio, as vantagens competitivas, inovação disruptiva, Oceano Azul, vários temas com muitos casos, muitos exemplos recentes, né? Mercado brasileiro, mercado internacional, dentre outros, são vários os casos que a gente analisa para poder trazer aí a mão na massa, como que isso de fato se dá no mercado de trabalho, né? E quando a gente pega isso para a SpaceX, a primeira vantagem que me vem à cabeça, que é muito importante, é um diferencial da companhia, é a verticalização. O que é a verticalização? É o fato de você poder desenvolver uma estrutura onde você atua, eventualmente, na base da sua cadeia de valor, né? Ao invés de você ter um fornecedor te fornecendo componentes, você fabrica os seus próprios componentes, ou até no final da sua cadeia de valor, ao invés de você contar com distribuidores para vender suas coisas, você mesmo vende diretamente, né? Então, de forma bem simplificada, é você dominar algumas etapas da sua cadeia de valor, né? Do início da matéria-prima até a chegada do produto ao cliente. E a SpaceX faz isso. Não é só a SpaceX, do grupo do Elon Musk, a Tesla também faz isso, tá? É uma vantagem também que a Tesla tem, de certa forma, né? Mas aqui é muito interessante porque na verticalização, por exemplo, a unidade Space, ela lança para a unidade Connectivity. O que isso quer dizer? Que a SpaceX não precisa contratar um lançador de satélite para poder jogar os seus satélites da Starlink na atmosfera. Ela mesma lança. Isso é muito bom, pelo menos tem sido. Além disso, né, a Space ela também contribui com a IA. Como que ela contribui com a IA? Né? Existe também no prospecto do IPO uma ideia de que há um gargalo energético para fomentar a IA aqui no planeta Terra. E uma ideia seria você gerar energia no espaço. E para isso você lança estruturas, né, para poder gerar essa energia lá no espaço através da unidade Space. Né? A parte de conectividade também ajuda na IA. Né? Então, as unidades elas se conversam muito. Uma consegue fazer muito bom uso da outra. Né? E isso envolve também até o retorno. A gente vai falar daqui a pouco sobre a parte financeira, mas envolve até a parte de investimento, onde o caixa gerado por uma unidade contribui com investimento em outra unidade. Tá? Quando a gente fala de verticalização, eu queria só dar um exemplo, né? Eu falei de internet satélite ruim que a gente tem no Brasil, né? A Embratel, que depois virou Claro, né? Claro adquiriu, né? Tem a internet via satélite. Eles que fazem o satélite? Não. Eles que lançam o satélite? Não. Né? O que a Embratel fez, né? O projeto, né? Ela projetou a tecnologia, beleza. Aí terceirizou a construção, ou seja, outra empresa construiu o satélite e contratou o lançamento. Ou seja, ela fez o projeto, né? Depois a gestão, etc, etc. Né? Mas é uma diferença entre os dois modelos. Outra vantagem, eu vou numerar aqui. Outra vantagem, né?
Monopólio. A SpaceX tem um monopólio privado, né, do lançamento e da exploração espacial. E a NASA delegou o lançamento com a Starship, né? Então a NASA ela parou de investir em estruturas próprias para investir também na SpaceX, né? Então esse aqui é um ponto relevante. E aqui tem um outro elemento, né? Outras empresas não têm incentivo para competir, para verticalizar também, porque depende de muita tecnologia, muita infraestrutura, muito investimento público, né? E isso aqui não vai acontecer, né? Você tem, de certa forma, um monopólio natural aqui, né? Não tem por que ter uma série de empresas fazendo lançamento, né? Então acho que esse é um ponto bastante relevante. Aqui eu acho que não tá conectando de novo minha tela, né? Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. O terceiro vantagem competitiva é contratos com o governo, tá? Então, os contratos com o governo, eles vão trazer previsibilidade de receita, né, dentre outras coisas, e também proteção. Se agora os Estados Unidos dependem da SpaceX para lançar suas estruturas que antes eram lançadas pela NASA, que é uma instituição do Estado, certamente os Estados Unidos têm interesse em que a SpaceX continue se desenvolvendo. Então, é uma forma, né, de você proteger a companhia usando o poder do Estado também, né? Um quarto elemento que eu acho que vale a pena é a escala. A escala é talvez a vantagem competitiva mais comum, mais importante aí que a gente observa. E quando a gente fala de escala, a gente pensa na Starlink, onde a infra já está lá, né? Infra estabelecida. Claro que você tem alguns detalhes, troca um satélite aqui, coloca outro ali, mas você tem já uma infraestrutura muito robusta e o desafio agora qual que é? Angariar cliente. Tá? Então você consegue trazer muito cliente usando a mesma estrutura. Isso aqui é uma economia de custo muito boa. Ou seja, a gente tem aqui uma série de vantagens competitivas e uma empresa com um modelo de negócios sólido, verticalizado, né? E dá dinheiro, né? Vamos ver. A gente tem aqui os financials da companhia que eu peguei para compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, receita. A receita da empresa, né, em 2025 e depois 2024, e eu vou colocar até aqui a diferença, né, percentual, né? A receita em bi, tá? Tudo aqui em bilhões de dólares. Tá meio coxa aqui, mas dá para entender, né? 18,6 mais ou menos, 14 e aqui um aumento de 33,2%, né? Se a gente pegar, eu vou colocar Space, Connectivity e IA. Beleza. A gente tem mais ou menos 4 bi em Space, né? 3,8 aqui, ela cresceu pouco, né, no último ano. Lembrando que aqui tem muitos contratos com o governo, tal, então tende a ser uma unidade também um pouco mais estável nesse sentido. Vai mudar quando entrar Starship, né? Connectivity, né? Aqui o negócio foi diferente, né? Ela é responsável por quase toda, né, uma boa parte da receita, né? 11,4 bi, tinha sido 7,6, né? Um crescimento aí de quase 50%. E a IA, 3,2 bi, tinha sido mais ou menos 2,6, um crescimento de 22%. Tá? Então aqui a gente tem receitas crescentes e um valor, né, que é respeitável, claro, né, 18 bi de dólares, né, mas difícil de explicar aquele valuation. Quando a gente vai para o lucro operacional já desconta despesas e custos, né? A gente tem um prejuízo operacional de 2,5 bi, né? Tinha sido um lucro ali de 0,4. Se a gente pega por unidade Space, Connectivity e a unidade Space teve um prejuízo de mais ou menos 0,7, né? 700 milhões de dólares, tinha tido um lucro, né, zero, né, praticamente. E conectividade a partir do Starlink, aí sim, 4 bi de lucro operacional, tinha tido 2, um aumento de 120%. Lucrativa a beça. E um prejuízo magnífico aí de 6,3 e tinha tido menos 1,5. Né? Aumentou o prejuízo em 307%. Show de bola. Né?
Se a gente pegar o EBITDA ajustado, o EBITDA ajustado ele vai tirar algumas coisas como a gente já falou, né? Ele vai estar mais ou menos em 6,5 bi positivo. Por quê? Boa parte desse prejuízo operacional está relacionado à depreciação, amortização, é muito investimento sendo feito, né? Então não, não deixa claro, né, qual que é o resultado da operação em si. Então a gente tem que tirar isso, porque esses investimentos eles vão sendo retornados, né, e são diluídos ao longo do tempo. Então a gente faz um ajuste, né, no EBITDA para poder entender do que se trata isso de verdade, né? Se a gente pegar o lucro líquido contábil, né, a gente vai ter um prejuízo, né, de menos 4,9 e era um lucro até, né, de 0,8 em 2024, mas tinha sido prejuízo em 23 também, foi algo atípico, né? Só que a empresa ela gera caixa. Então, quando a gente pensa no caixa operacional, né? Então, o caixa operacional gerado, né, foi de 6,8 bi e no ano anterior tinha sido de 5,7, ou seja, apesar da empresa ter prejuízo, ela ainda assim consegue fazer uma operação que gera caixa. Ou seja, no fim do dia, ali no cômputo do ano, né, entrou mais recurso na operação do que saiu. E aí, claro, tem muito investimento, né? Esse investimento ele entrou na linha, mas a operação em si, ela gera retorno, tá? Ou seja, a empresa está no caminho da rentabilidade. E isso é bom, né? É uma boa empresa. Desenvolve muita tecnologia, né? Então, outro ponto que eu acho que vale comentar. E tem muita gente boa. Gente boa no sentido de excelentes profissionais, muitos pesquisadores, muitos engenheiros, uma equipe que de fato consegue desenvolver muita coisa. E aí, pessoal, quando a gente vai para equipe, né, aí eu vou, né, já encaminhando aqui para o final, a gente está se alongando bastante, né? Eu quis falar sobre vários assuntos, né? Mas a gente precisa falar sobre o Elon Musk. O Elon Musk, que agora mais de um tri, né? O pessoal falando, primeiro trilionário da história, está relacionado com o próprio IPO, né? O valor da empresa superou muitas expectativas e fez com que a fortuna dele, os ativos dele, na pessoa física superassem. Não é que ele tem esse dinheiro no banco, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E aí tem algumas coisas que eu acho que vale a pena comentar, que tem muita coisa que se fala sobre o Elon Musk, né? Tem várias empresas, né? Ele já fundou, né? Enfim, vendeu lá o PayPal no passado, uma série de outras empresas, mas duas hoje que são o seu destaque, né? Que é a Tesla e a SpaceX. Mas eu também vou falar um pouquinho da vida pessoal dele. Beleza. A Tesla, ele é considerado cofundador. Beleza, vamos apagar aqui que melhor, né? Ele é cofundador. Não fundou, mas ele foi o primeiro investidor. E aí ele adquiriu o direito de ser conhecido como cofundador, tá? E ele também é arquiteto de produto. Pelo que eu vi, né, ele dá bastante pitaco aí nos carros, mas ele não entende tanto assim, né? Mas ele consegue fazer uma gestão adequada também da parte técnica. Isso é legal, né? A empresa tem engenharia de ponta, né, também verticalizada, né? Engenharia de ponta, verticalizada, é muito protegida pelos Estados Unidos. A Tesla é uma fabricante de veículos elétricos e o mercado mais conhecido, com mais carros e com mais tecnologia, nesse caso é a China. Não entra nos Estados Unidos com carro elétrico. Pois é, o mercado americano protege a Tesla, né? China não entra. Ela protege o mercado americano e o volume do mercado da Tesla nos Estados Unidos ao impedir a comercialização de carros chineses elétricos na China. Então, é um modelo de negócio bom também, mas que tem as suas limitações e tem muita competição, diferente da SpaceX, né? O Elon Musk na SpaceX, ele é CEO e CTO, o chefe técnico, né? O Elon Musk ele não tem formação como engenheiro, ele tem duas formações, que é economia e física,
E ele aparentemente é uma pessoa muito interessada, muito estudiosa. E pelos relatos aí, ele estudou muito essa parte de engenharia aeroespacial. Ou seja, ele não tem formação, mas conhece, o que ajuda na gestão, muito, né? Então, quando você vai gerir um time técnico, um time de engenheiros, etc., não necessariamente esse chefe, esse gestor é o maior, né? Tem o maior conhecimento técnico na área, mas algum conhecimento com certeza ajuda nessa gestão. E aparentemente ele até colabora com os projetos, né? Certamente não é quem criou as espaçonaves, isso com certeza não. Né? E com certeza não é quem faz os cálculos estruturais, né, aerodinâmicos, etc. Para isso, tem uma equipe de dezenas de engenheiros que vão trabalhar para falar sobre propulsão, sobre aerodinâmica, sobre estabilidade, pressurização, dentre outras coisas. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento, muito provavelmente, um conhecimento bom sobre a dinâmica e a engenharia aeroespacial, mas não é quem desenvolve a ciência por trás dos foguetes. Para isso tem uma equipe de especialistas que estudou a vida inteira para isso, né? Mas como gestor isso é muito bom. E uma coisa legal é que ele foi um visionário aqui. Ele investiu no mercado aeroespacial quando ninguém acreditava nisso. Lá no começo dos anos 2000 ele fundou a SpaceX, quando isso nem era imaginado. Né? Talvez nessa loucura de colonizar Marte, talvez, mas mesmo assim, né, a empresa hoje se consolida como sendo uma empresa, como a gente acabou de analisar, com um modelo de negócios bastante sólido. Né? Aí tem a vida pessoal. Né? A vida pessoal dele já é um pouquinho mais polêmica. Né? O Elon Musk tem, salvo engano, na minha última conta, 10 filhos e não fala com uma filha por questões de identidade de gênero. Né? São 3 ex-esposas e tem algumas declarações dele que viralizaram aí, né? Ele chegou a postar lá na ferramenta que ele veio a comprar depois, né? O Twitter, agora X, que os Estados Unidos podem dar golpe em quem eles quiserem, né? Isso num contexto em que alguém questionou, né, o interesse que ele teria na Bolívia, porque a Bolívia tem as maiores reservas de lítio do mundo e o lítio é fundamental tanto para a Tesla como para a SpaceX. Né? E ele falou que eles poderiam dar golpe em todo mundo, isso foi de fato publicado por ele. Né? Ele atuou no governo americano, né? Então declarações polêmicas. Atuou no governo, né? No DOGE, que era uma divisão voltada para redução de custo no governo americano, e ele falhou miseravelmente nessa atuação. Né? Então acho que a dedicação dele às empresas dele foram mais valiosas do que no governo dos Estados Unidos. E, aparentemente, né, pelo que eu vi também, não me especializei no Elon Musk, hein, pessoal? Tem uma vida mais simples. Segundo algumas fontes que eu vi aqui, ele mora numa casa simples, né, com custo baixo, etc. E realmente se dedica bastante às suas empresas. Mas a vida pessoal tem uma série de elementos controversos, né, eventualmente tristes, né, como, por exemplo, não falar com uma filha e colocar nomes diferentes em outros filhos. Né? Então, acho que só para finalizar aqui, pessoal, vou dar uma opinião, né, um pouco sobre o próprio Elon Musk. Né? Eu já falei um pouco da própria SpaceX, que eu acho que é um modelo de negócio muito interessante. O Elon Musk, como gestor da SpaceX, parece estar fazendo um excelente trabalho, né, aparentemente. Né? Agora, tem alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena, né? Muito se fala sobre isso na internet. Né? O Elon Musk, ele é o Tony Stark da vida real? Não, não é. Ele não é o Tony Stark da vida real. Ele é um bom gestor. Ele entende tecnicamente das coisas, mas ele não é um inventor. Né? Ele não é a pessoa que senta lá e constrói o foguete. Né? Não é assim que funciona. Ele é uma pessoa. Ele é, eu acho, viu? Acho que sim. Né? É uma pessoa que observou oportunidades interessantes, tanto no caso da Tesla, como da SpaceX, como do próprio PayPal. E ele estuda muito várias áreas. Né? Uma pessoa que se dedica a estudar temas diferentes, temas difíceis, mesmo sem ter a formação técnica, por exemplo, da engenharia, apesar de ser físico, né? Então tem uma base muito boa, mas com certeza é uma pessoa bastante inteligente. É bem sucedido? Ah, ele é trilionário, é claro que é. Sucedido. Aqui eu acho que depende, viu? Depende. Né? Acho que profissionalmente, com certeza. Né? Pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas. E ele chega em Marte, essa aqui eu cravo, hein, pessoal? Vivo
Não, com certeza. Né? Então não chegue em Marte. Se esse é o sonho dele, sinto muito, ele será muito frustrado nesse sonho. Mas eu acho que ele deve ter outros sonhos também, pessoal. Enfim, já deve ter cumprido vários deles. Tem uma empresa muito interessante, como essa que a gente acabou de analisar. E aqui a gente tem um belo de um resumo aqui do que pode ser a SpaceX. Falamos um pouco sobre o IPO, né, da empresa, o valor de mercado comparado com outras empresas, né, vamos dizer assim, de portes semelhantes, e o modelo de negócio. Acho que o foco aqui desse bate-papo nosso era falar um pouco sobre o modelo de negócio da SpaceX. Eventualmente se acompanhou pelas notícias o IPO, né? Se interessou. Espero que tenha esclarecido um pouco mais e, principalmente, esclarecido do ponto de vista de estratégia e de finanças, que são coisas que a gente vê bastante nos nossos cursos aqui da BTC. Se você tem interesse em se desenvolver com a gente, analisando uma série de exemplos, modelos, para vários mercados, para poder atribuir esse tipo de modelagem, de análise dentro da sua empresa, na sua área, conta com a gente. A gente está com os nossos cursos com inscrições abertas, tem várias turmas para o segundo semestre e as vagas estão começando a se esgotar para algumas turmas. Então entra no nosso site, tem link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição e se desenvolver junto com a gente. Agradeço muito sua participação, para você que ficou até aqui. Obrigado pelo acompanhamento aí, pela audiência, pela paciência e nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.